Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Lanús no jogo de ida da Recopa. Time inglês topa vender Igor Jesus para o Flamengo com uma única condição. Pulgar vendido pelo Flamengo para o futebol do Catar tem decisão revelada. Flamengo alinha a renovação de Cebolinha com aumento salarial e contrato de 2 anos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo divulgou na tarde dessa terça-feira a sua lista de relacionados para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, lá na Argentina. Jorginho e Plata vão ser ausências na partida dessa quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio La Fortaleza. O volante, como já era esperado, não se recuperou a tempo da sua lesão na coxa esquerda. Já o Gonzalo Plata foi punido pela Conmebol no ano passado pela expulsão contra o Racing, com 2 jogos. Ele cumpriu 1 na final da Libertadores e agora falta cumprir mais 1. Quem também está fora dessa partida é o garoto Wallace Yan. O Flamengo divulgou que o atacante está com dores musculares, mas, além disso, a negociação com o Bragantino caminha a passos largos para um acordo para a transferência do jovem de 21 anos formado no clube. Por fim, Saul Níguez continua fora, também se recuperando de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O Flamengo viajou nesta tarde para Buenos Aires e vai encerrar a sua preparação na capital argentina nesta quarta-feira em treino na Casa Amarilla, que é o CT do Boca Júnior. Como o GE antecipou na última terça-feira, quem segue viagem junto com o grupo vai ser o Pedro e o Varela. O lateral direito uruguaio está recuperado do problema no tornozelo direito, enquanto o atacante Pedro, preservado contra o Botafogo, passou por exames e não teve lesão detectada na coxa. A produção coloca aí para nós a lista dos relacionados para essa partida de quinta-feira. Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Sales, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samuel Lino e Vitão. Vale lembrar que o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas e o Lanús de 3 derrotas consecutivas. Segundo o portal Coluna do Fla, a Conmebol marcou a partida de ida da Recopa Sul-Americana para essa quinta-feira, dia 19, na Argentina. Mas esse jogo aí pode ser adiado, de acordo com informações da imprensa argentina. Os veículos de comunicação da Argentina esperam uma greve nacional convocada pela CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho. O impasse envolve a atuação da UTEDIC, que é o sindicato que representa os trabalhadores de entidades esportivas do país. Se a UTEDIC aderir aos movimentos, não vai ter funcionários aptos para trabalhar na operação do estádio e vai inviabilizar a abertura do Ciudad de Lanús para esse jogo de quinta-feira. Apesar do tema, o Flamengo manteve a programação e embarcou normalmente para a Argentina nessa terça-feira. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre o assunto e nem cogita uma mudança de data. Afinal, a UTEDIC não confirmou participação nessa greve. Portanto, a partida segue marcada para quinta-feira, 19, às 21h30, horário de Brasília. Lanús e Flamengo vai ter a transmissão exclusiva do grupo Disney no canal por assinatura da ESPN Brasil e também na plataforma Disney Plus Premium em via stream. O Flamengo assumiu o papel de liderança em uma das batalhas mais importantes do esporte nacional. Na última quarta-feira, o rubro-negro encabeçou uma reunião decisiva para formalizar um grupo contra a nova tributação para associações esportivas. Ao lado de Pinheiros, Minas, Praia Clube, Paulistano e mais 13 clubes, o Flamengo se posicionou pela articulação junto à CBC e à FENA Clubes. O movimento é uma resposta direta à nova carga fiscal da reforma tributária.
A estratégia do grupo é clara: usar a visibilidade e o peso institucional do Flamengo para pressionar o Congresso. O argumento é que a nova tributação ignora a natureza jurídica dos clubes, que reinvestem integralmente seus recursos em formação de atletas e projetos sociais. O foco agora se volta para o dia 24 de fevereiro, na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Representantes do Flamengo vão estar à frente de um ato pacífico para sensibilizar parlamentares sobre o risco do fechamento de algumas modalidades. Como único clube de futebol com massa nacional entre os integrantes, o Flamengo é uma peça fundamental para que o debate ganhe a dimensão necessária. Sem uma revisão no texto legal, o aumento de custos deve impactar diretamente em bolsas esportivas e investimentos na base. A reforma tributária já foi aprovada, mas a aplicação começa de forma gradual e entra em vigor somente a partir de 2027. Atualmente, os clubes sem fins lucrativos têm isenções ou cargas reduzidas em PIS e COFINS, além de tratamento favorecido em ISS e ICMS em diversas operações. Com a reforma, essas isenções acabam e as receitas passam a ser tributadas por novos impostos. Para os clubes, a alíquota efetiva estimada fica em torno de 11% sobre receitas operacionais, contra cerca de 6% pagos pelas SAFs. A diferença ocorre porque as SAFs tributam apenas o futebol. No Flamengo, o futebol, os esportes olímpicos e as atividades sociais estão no mesmo CNPJ e passam a sofrer, assim, essa carga maior. O impacto direto é menos dinheiro disponível para bancar as modalidades deficitárias, aumento do custo operacional e possível encerramento de algumas modalidades. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo, que é muito importante. E pronto, valeu, muito obrigado. O volante Eric Pulgar tem sido alvo de propostas do futebol do Catar, mas decidiu ficar aqui no Flamengo. O meio-campista chileno, que vive grande fase, recusou a transferência e reforçou seu desejo de seguir defendendo o rubro-negro. Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, após uma renovação realizada em 2025. Desde então, se consolidou como uma peça fundamental no esquema do Felipe Luiz, sendo titular absoluto no meio de campo e uma referência na marcação. O seu desempenho consistente despertou interesse de clubes internacionais, mas o jogador optou mesmo por seguir aqui no Brasil. O Pulgar tem 32 anos completados em janeiro, tem 1,88 de altura, já fez 54 jogos pela seleção do seu país, onde marcou 4 gols. É um volante destro que pode jogar de meia central ou zagueiro. Chegou ao Flamengo em julho de 2022 e tem contrato por aqui até 31/12 de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Depois da classificação em cima do Botafogo com um gol dele de cabeça, o Flamengo no X enalteceu o seu volante. Ele é mau e te faz sorrir. O Flamengo alinha a renovação contratual do Everton Cebolinha e define os termos da negociação. Atualmente, o jogador tem vínculo até dezembro de 2026. O Cebolinha ganha R$900 mil por mês de salários e o diretor José Boto e o seu empresário Márcio Cruz estão em negociações pela renovação por mais 2 anos de contrato, até 2028, com um salário de R$1.200.000 por mês. O Flamengo agora aguarda somente a assinatura do contrato pelo Cebolinha. O Atlético Mineiro não pretende desistir do Luiz Araújo. Recentemente, o clube mineiro teve recusa pelo Flamengo de uma proposta de 7 milhões de euros, 43,2 milhões de reais na cotação atual, pelo meia-atacante. Mesmo assim, o Galo deverá insistir na compra do jogador. Segundo informações da jornalista Raíssa Simplício, o empresário do Luiz Araújo sinalizou que o camisa 7 deseja ter mais protagonismo na sua carreira, o que chamou a atenção positivamente para a diretoria do Atlético.
Atualmente na reserva, o Luiz Araújo vem sendo preterido por outras opções no ataque do Flamengo, como Gonzalo Plata, Carrascal e Everton Cebolinha. O jogador voltou a entrar bem no segundo tempo contra o Botafogo no fim de semana, depois de se recuperar de dores musculares. O presidente BAP barrou a negociação com o objetivo de não reforçar um rival direto do futebol brasileiro. Na oferta do Atlético Mineiro pelo Luiz Araújo, dos 7 milhões de euros propostos, 5 milhões, 30,8 milhões de reais seriam pagos de maneira fixa e o restante de 2 milhões, 12,4 milhões de reais, equivalentes a bônus por metas atingidas pelo jogador. O Flamengo já disse que não tem nenhum interesse em vender o Luiz Araújo, mas se chegar a uma proposta de 13 milhões de euros, 86,7 milhões de reais, vai sentar sim, porque o jogador já demonstrou a sua vontade de sair para ter mais minutos em campo. O Flamengo tem interesse em Igor Jesus, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, para a segunda metade da temporada do futebol brasileiro. A informação foi revelada nessa semana pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que ainda revelou que o Mengão vai aguardar o desfecho da Premier League, onde o clube está quase sendo rebaixado. Agora, o portal Bola VIP Brasil trouxe atualizações sobre o tema e, conforme o portal, o Nottingham Forest topa sim vender o Igor Jesus para o Flamengo com uma única condição. A equipe comandada pelo ex-técnico do Flamengo, Vitor Pereira, quer 35 milhões de euros, 217 milhões de reais na cotação atual, o que faria do Igor Jesus a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro. Apesar dos altos valores envolvidos, o Flamengo tem condições, sim, de arcar com a compra, caso assim desejar. O Igor Jesus está com 24 anos e faz a sua primeira temporada no futebol europeu, somando 33 partidas pelo Nottingham Forest, onde já fez 11 gols e deu uma assistência. Revelado pelo Curitiba, ele se destacou principalmente no Botafogo, tendo sido fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2024. No geral, foram 59 jogos com a camisa do Glorioso, com 17 gols e 6 assistências. O Flamengo também não é o único time interessado na contratação do Igor Jesus. Há alguns dias, o jornal A Marca, da Espanha, revelou que o Atlético de Madrid está de olho na possibilidade de avançar pelo brasileiro. Porém, até o momento, ainda não há nenhuma proposta na mesa. Ainda de acordo com informações do portal, parte da equipe do Igor Jesus vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, especialmente para jogar pelo Flamengo, que luta por todos os títulos do continente. Para o meio do ano, existem planos de fazer mais contratações importantes e o Igor Jesus surge como uma possibilidade concretíssima, pois o Felipe Luiz aprovou seu nome e acredita que o time precisa de um atacante com as suas características e mantém firme as suas convicções, pedindo o empenho do José Boto nessa empreitada. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!